Olá, tudo bem? Bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo de radicais, né? Então vamos recordar um pouquinho nos vídeos anteriores que nós estávamos trabalhando com as operações com os radicais. Então, a primeira que a gente viu foi adição e subtração, não é? Então, nós vimos essa em duas partes. Adição e subtração de radicais que tem o mesmo índice e o mesmo radicando. E a segunda parte, nós vimos a adição e subtração de radicais que tinham somente o mesmo índice, porém o radicando não era igual. Então, no caso, se possível, a gente faria a simplificação desses radicais. Beleza? Depois, no último, nós vimos a multiplicação e divisão. E eu deixei bem claro que a multiplicação e divisão, nós ainda estávamos trabalhando com radicais de mesmo índice. Ok. Então, agora nós vamos ver como nós vamos fazer para transformar radicais que têm índices diferentes em mesmo índice, porque para multiplicar e para dividir, eles têm que ter o mesmo índice, né? Então, nós vimos lá que não importa o radicando, porque a gente vai multiplicar igual. Já na adição e na subtração, não, eles têm que ser tudo igual, tem que ser índice e radicando. Então, esse método aqui, ele vai nos servir principalmente para multiplicar e para dividir radicais, ok? Então, como nós vamos fazer para transformar radicais no mesmo índice? Deixa eu arrumar aqui para aparecer bem o quadro. Acho que tá legal. Então, eu peguei aqui dois exemplos aí. Então, vamos ver. Raiz quadrada de 8 e raiz cúbica de 9. Tá? Então, raiz quadrada de 8 e raiz cúbica de 9. Se eu tivesse que multiplicar ou dividir, não seria possível, porque vocês notem que o índice das raízes são diferentes. Então, nosso primeiro passo, então, é tornar esses índices iguais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, tem dois métodos, mas aqui para não me alongar muito, eu vou mostrar o método mais rápido e mais simples, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho índice 2 aqui e índice 3 aqui. Então, a gente vai trocar e nós vamos multiplicar esses índices um pelo outro. Como assim? Aqui, nós temos a raiz quadrada de 8, certo? Raiz quadrada, todo mundo sabe que o índice é 2. Então, nós vamos pegar esse índice aqui, que é o índice 3, e nós vamos multiplicar, deixa eu pegar aqui com uma cor diferente, nós vamos multiplicar por este 3, e quando nós formos multiplicar por este 3, nós vamos automaticamente colocar como expoente do radicando, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa na raiz cúbica de 9. Então, na raiz cúbica de 9, nós vamos fazer o quê? Multiplicar agora pelo outro, vezes 2. E automaticamente colocar o expoente dentro lá do radicando. O expoente lá no radicando. Tranquilo? Bom, agora vocês vão perceber que as duas raízes vão ficar com o mesmo índice, porque eu troquei, eu multipliquei uma pela outra. 2 vezes 3, raiz sexta
de 8 ao cubo e 2 vezes 3, raiz sexta de 9 ao quadrado. Então, as duas ficaram com o mesmo índice. E agora, se eu quiser multiplicar, eu posso multiplicar. Como que a gente vai multiplicar? Raiz sexta de 8 ao cubo vezes raiz sexta de 9 ao quadrado. Então, como os índices são iguais, vale então do último videozinho. Então, multiplica o que está fora com o que está fora e o que está dentro com o que está dentro. Mas para isso o índice tem que ser igual. Então, raiz sexta, 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Então, aqui para a gente não perder tempo, eu já coloquei que vai dar 512 vezes 9 ao quadrado, 81. Então, o resultado vai dar raiz sexta, 512 vezes 81, 41 mil. Aqui é vezes, tá? Eu vou colocar o xizinho para não parecer que é mil. Que é 41.472. E não vai dar para simplificar, né? Porque nós também vimos a simplificação, não vai dar para simplificar porque eu não vou conseguir conjuntinhos agrupar de 6 em 6, tá? Mas quando der para simplificar, obviamente a gente vai simplificar. Entenderam? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem sempre que trocar aqui, multiplicar, né? Se aqui é 2, eu vou multiplicar por esse, depois esse por este. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo aqui, deixa eu ver. Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. E raiz quarta de 3. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir esses dois radicais no mesmo índice. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui nós temos a raiz cúbica de 2. Raiz quarta de 3. Então, agora eu vou trocar aí. E eu vou trocar também aqui. Então, aqui é raiz cúbica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este 4 e vou multiplicar por 4. Quando eu multiplicar por 4, automaticamente o radicando vai ter também o expoente 4. Aqui a mesma coisa, agora eu vou trocar, eu tenho 4 e aqui o índice é 3. Então, eu vou multiplicar por 3 e automaticamente eu vou colocar no expoente do radicando. Após isso, o que eu faço? Normalmente, não é? 3 vezes 4 vai me dar raiz de índice 12, de 2 na 4. 2 na 4 dá 16. E aqui vai ficar 12, 3 ao cubo, 27. Então, eu reduzi ao mesmo índice. Então, é sempre esse processo. Então, aqui também, se eu quisesse multiplicar, não é? Eu ia fazer raiz de índice 12 de 16 vezes 27. Que vai dar raiz de índice 12 de 432. Certo? Ficou claro? Podemos fazer mais um exemplo.
raiz quadrada de 5 e raiz quarta de 5. Raiz quadrada de 5 e raiz quarta de 5. Então, nós queremos o quê? Reduzir ao mesmo índice. Então, vamos lá. Então, eu tenho raiz quadrada de 5. Vamos botar o 2 aqui, todo mundo sabe que é 2. E raiz quarta de 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar pelos índices invertidos. Então, aqui eu tenho índice 4. Então, aqui eu vou multiplicar 2 por 4. Automaticamente, o meu radicando também tem que ter o expoente 4. Aqui eu tenho 4, então eu vou trocar para multiplicar por 2. E automaticamente o 5 vai com expoente 2. E a partir daí está feito então o nosso cálculo. 4 vezes 2, 8. Raiz de índice 8. 5 na 4. E raiz de índice 8 de 5 ao quadrado. E se eu quisesse multiplicar isso, muito simples. Eu vou multiplicar e não vou nem precisar resolver isso aqui. Por quê? Porque as bases são iguais, então eu não preciso resolver. Então, vai ficar raiz de índice 8, se eu quiser multiplicar, de 5 na 4, vezes 5 ao quadrado. E como a gente já conhece, então, aquela relação em que nós temos bases iguais, na multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes, não é? Então, é a propriedade da multiplicação em que eu tenho bases iguais. Então, por isso que eu nem precisei resolver, o que não aconteceu nos casos anteriores. As bases não eram iguais, então eu tinha que desenvolver para isso. Então, aqui vai ficar raiz de 8, conserva a base e somam-se os expoentes. 4 com 2, 6. Não preciso resolver 5 na 6. Mas aí vocês viram que o índice é 8 e o expoente é 6. Então, também pela propriedade da simplificação de radicais, eu posso simplificar os dois por quanto? 8 e 6 dá para simplificar por 2. Então, vamos dividir por 2. Então, o meu resultado já simplificado vai ficar raiz quarta de 5 ao cubo. E como eu não consigo pegar grupinhos de 4 em 4 para simplificar mais ainda, nós já simplificamos aqui, certo? Então, esse é todo o nosso processo de redução de radicais ao mesmo índice. Tranquilo? Espero ter te ajudado. Gostou do vídeo? Dá o teu joinha aí. Sou professora Annelise. Até o próximo vídeo. Abraço.